Nós vamos ouvir uma palavra poderosa. Pastor Rafael Belo, Rio de Janeiro, de Campos, vai ministrar o nosso coração com uma palavra poderosa nesta reunião. Vamos recebê-lo com palmas ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí para o pregador, microfone bom, tá vendo? Ninguém conhece o pastor Rafael. Imagino que ninguém conhece o pastor Rafael Belo. Alguém conhece o pastor Rafael Belo aqui, não? Graças a Deus, não. Ninguém conhece. O Sansão. Sansão tem 230 anos de fé junto com o Eduardo, então ele conhece todo mundo lá, né? Boa tarde. Vocês estão bem? Amém. Bem cansados. Tome seu assento, por favor. A bondade dessa igreja me constrange. Servi-los me faz bem. Eu não sei fazer outra coisa, não sei servir a igreja. Minha palavra nesse altar a vocês é de gratidão pela honradez da oportunidade de poder cooperar com vocês. Tentar falar alguma coisa mediante tudo que vocês ouviram desde quinta. São alguns minutos de culto desde quinta-feira, mas de fato vocês estão de parabéns, tá bom? Obrigado, pastor Eloy, obrigado, pastora. Agradecendo a esse casal que são seus líderes, se estende a todos da liderança. Eu cheguei no aeroporto, aí o Sansão já foi se apresentando. O meu nome é Sansão. Por algum minuto eu tremi, mas Deus foi bom. Fiquei com medo dele, porque já vai dizendo o nome, revela a força que tem, então já tomei cuidado. Obrigado, Sansão, tá bom? Desculpa o meu silenciar por alguns minutos, porque eu estava na mesma pegada que vocês, cansado. Vamos partilhar o pão? Tá bom, gente? Vamos ler aqui o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, para a gente meditar. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão o seguia. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, que eu tenha vista.
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguia Jesus pelo caminho. Feche seus olhos. Feche seus olhos. A tua graça nos basta, porque de fato o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente lhe agradece pela bondade de estar aqui dentro, pela grandeza do que é lhe servir. Como é bom ter a oportunidade de estarmos sentados e ouvir a tua voz. Não permita que saiamos por aquela porta e por algum momento dizermos dentro de nós que não te ouvimos. A gente precisa ouvir a tua voz sempre. Independente do tom, da dureza, fala com a gente. O Senhor tem falado aqui há tantos anos. Esse altar é o altar em que tu tem liberdade de falar. Que hoje não seja diferente. Fala com a gente. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala com a gente mais uma vez. Amém. Amém. E amém. Olhe para cá. Olhe para mim aqui. Eu acho que você percebeu que a expressividade do principiar do que acabamos de ler mostra uma entrada em Jericó. E ao mesmo tempo que diz que ele entrou, também fala que ele está saindo de lá. A verdade, a entrada é absoluta. A saída está em processo. Ele entra e está em procedimento de saída. Na verdade, não houve ainda o pisar fora do limiar de Jericó. Ele está começando a sair de Jericó. Me falta argumento um tanto quanto preciso para definir a extensividade e permanência dele nos territórios de Jericó. Mas o que me chama a atenção é justamente entender que ele entra em Jericó e que ele está saindo de lá. Ele entrou e está começando a sair. Isso precisa estar muito vivo dentro de nós. De repente a gente não percebe quando ele entra. A gente está tão envolvido com tanta coisa que não há uma percepção dessa entrada absoluta dentro do nosso território. Mas o que a gente precisa ter em mente é que há uma necessidade da gente o perceber antes que ele saia. Eu vou repetir isso ao seu coração. Tudo bem que a gente estava envolvido com tanta coisa dentro desse território da nossa permanência, fazendo tanta coisa nas esquinas da vida, se envolvendo com tantos papéis, com tantas coisas, que não houve uma percepção dessa entrada absoluta dele dentro do nosso território. Mas a gente precisa o perceber antes que ele saia. Eu chamo isso aqui de tempo de visitação. Ele entrou, mas ele está saindo. E o que me chama muita atenção é ver que ali à beira desse caminho de trajeto que vai o levar para fora da cidade de Jericó, tem um homem em pleno exercício da sua mendigância. Alguém diz que ele é cego.
Ele está sentado ali junto, ele está sentado junto, ele está sentado junto do caminho. É uma linha muito fina que separa o sentar do caminho que está próximo onde ele está sentado. Sabe, barulho, alvoroço, gente. É uma multidão que está passando por esse caminho, cuja beira dele é onde ele se assenta. Está passando uma multidão, e todas as vezes que a gente lê a expressão multidão, é falta de cálculo preciso. Por mais que tentaram contar, não conseguiram. Então chama-se essa gente perto de gente, no meio de gente, de multidão. Ele está sentado junto desse caminho, cujo caminho esse povo está passando. Todo mundo grita, gente. Uns gritam chorando, outros choram gritando. Cada um grita o que necessita, cada um grita o que precisa, cada um se expressa dentro daquilo que suportava um pouco tempo atrás, hoje não suporta mais, está no ápice da sua suportabilidade. Cada um grita a dor que tem, cada um fala da ferida que tem, cada um grita aquilo que precisa no exato momento, pela ausência daquilo que necessita. Todo mundo gritando. Mas o que mais ecoa dentro dessa multidão que grita é a referência daquele que está lá dentro. E é essa referência que chega para ele à beira do caminho. Que é a multidão que está passando por ele, quem está no meio da multidão é Jesus de Nazaré. É essa referência que chega para ele à beira do caminho. Quem que está passando é Jesus de Nazaré. Mas ele precisava se fazer valer da informação que chega. Mas aquilo que ele fala vai contrapor essa informação que chegou. Porque a informação que veio é que quem está no meio da multidão e que passa por aquele caminho, cuja beira é o local do seu estender de capa, usufruir daquilo que jogam para cima dele, é Jesus de Nazaré. Mas o que ele vai falar contrapõe a informação que chega no meio dessa gritalhada toda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui é a maior prova nessa leitura de que esse indivíduo não queria nada mais do que a misericórdia. Se alguém de repente tentar me dizer que ele queria outra coisa, não cabe nesse grito do indivíduo que está à beira desse caminho. Ele só se expressa dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele não se respalda por aquilo que dizem, ele vai gritar diante daquilo que ele sabe. Eu vou repetir isso a você. O respaldo dele não é aquilo que estão dizendo. O respaldo dele é aquilo que de fato ele sabe. Ele não se apoia naquilo que chegou aos ouvidos, mas ele se faz fazer valer pela revelação que se tem. Ele está sendo dito como alguém residente de Nazaré. Mas esse que está à beira do caminho, que dizem que ele é cego, está gritando que ele é filho de Davi, relacionado mais com ontem do que com hoje.
filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você sabe o que é misericórdia. Você conhece o que é misericórdia. É a junção de duas palavras que define uma. Mísero, é miserável, córdia, é coração. É isso que ele está dizendo. Tira esse miserável e coloca dentro do teu coração. Tira esse miserável, e coloca ele no teu coração. Que haja um espaço essas coisas me arrepiam. Que haja um espaço dentro do teu coração que me transporte daqui e me coloque aí. Eu não quero mais nada, eu quero só misericórdia. Alguém pode dizer qualquer outra coisa a respeito de mim, mas eu só preciso de misericórdia. Isso me confronta e arranca todo o meu conforto, pelo fato de saber, preste atenção, destes que entraram com ele em Jericó, caminharam com ele em Jericó, estão em pleno exercício de saída de Jericó, e continua chamando ele de Jesus de Nazaré. O que mais me chama a atenção é ver que tem gente andando com ele há tanto tempo e não sabe quem ele é. Parece que pelo simples fato de andar ao lado, mas quem anda ao lado não faz questão que esse que está ao lado ande dentro. Pelo simples tato de estar ao lado deste que é quem é. Então se entra em Jericó, se anda em Jericó, está saindo de Jericó e continua chamando ele de Nazaré. Aí tem alguém que está à beira do caminho, que o grito dele contrapõe tudo. É um grito embargado pela dor, pela tragédia da vida, pela angústia diária, pelo pesares, pelos horrores, pelos temores, mas ele consegue alcançar uma altura suficiente que revela para nós que esse homem nunca foi cego, gente. Porque ver não está ligado com vista, ver está ligado com sentimento. Ele não tinha vista, mas ele enxergava. Agora, em contrapartida, tem gente que está andando com ele, andando em Jericó, saindo de Jericó, que tem vista, mas não enxerga. Continua chamando ele de Jesus de Nazaré. Em contrapartida, tem alguém que não entrou com ele em Jericó, que não andou com ele em Jericó, que só sentiu a presença dele uma vez, em plena saída dele. Está chamando ele daquilo que quem deveria estar chamando era eles. Só que pelo fato de se acomodar com algumas informações, a gente se assenta nesse nosso território e a gente diz para nós mesmos: está tudo muito tranquilo, é suficiente a informação que se tem. Em contrapartida, tem alguém que está ali, à beira do caminho, que não tem vista, e está enxergando ele mais do que muitos de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sou destes, mas está aqui no texto. Eu não tenho para onde correr, está aqui. Tem um grupo que anda com Jesus, e você já conhece esse grupo. Ele vai sair de lá, da multidão, vai vir aqui, e vai mandar ele calar a boca. Você já percebeu isso? É um homem gritando.
no meio de uma multidão que grita. Você pode repetir isso? Um homem gritando. No meio de uma multidão que grita. Agora, por que estes que estão lá no meio da multidão, no meio do grito do povo, se incomoda com o grito de um homem? Eles estão caminhando com um povo que grita, eles estão caminhando com um povo que grita. E por que eles não se sentem incomodados com o grito do povo? Porque o grito do povo é tudo igual. Todo mundo grita que ele é de Nazaré. E por que eles se incomodam com o grito desse homem aqui? Porque não é o tom do grito, mas é o que se fala quando grita. Vou repetir. O que incomoda eles não é a altura do grito, mas é o que se fala quando grita. Eles vão sair de lá, vão vir aqui e vão dizer para ele: cala a boca. Cala a boca, porque o teu grito incomoda. Não é a altura da tua voz, é o que você fala quando grita. Quando você abre a boca para falar aquilo que foi revelado ao teu coração. Pelo simples fato de você falar coisas que ninguém nunca falou. Pelo simples fato de você orar e usar palavras que ninguém nunca usou. Pelo simples fato de você entoar canções que ninguém nunca ousou cantar. Você incomoda a multidão. Porque o que está envolvido nesse indivíduo é uma revelação. Porque o que me parece é que ele entende a visitação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso foi bom, porque isso parece que desestabilizou esse muro de proteção e essas peças que protegem o que é de fato de Nazaré, sai dos seus lugares e vem aqui dizendo para ele calar a boca. Calar a boca. Cala a boca. Posso liberar uma palavra, ainda que eu não tenha cara de profeta, não tenho, eu levo uma vida de profeta. Deixa eu liberar uma palavra para você. A intensidade do teu grito revela em quem você acredita. O teu silêncio revela em que você acredita. Alguém está olhando para ele e está dizendo cala a boca, mas aqui está escrito: e ele clamava mais alto. E ele clamava mais alto. E ele clamava mais alto. Ele podia muito bem, de repente, ter se calado. Tá, eu desisto, eu não estou mais aqui, eu vou me rastejar e vou sumir desse lugar aqui. Mas ele intensifica o grito. Porque quando ele intensifica o grito, é de fato revelado em que ele acredita. Se é que eu posso, me permita lhe ensinar uma coisa. Avalie antes quem fala do que aquilo que estão falando. O problema é que eu me entristeço muito por aquilo que dizem, mas eu não peso quem fala. Por que um grupo está incomodado com o grito de um homem, sendo que esse grupo está no meio de um grande grupo que está todo mundo gritando? O que esse homem tem que chama a atenção do povo a ponto de mandar ele calar a boca? E quando eu leio que ele intensifica o grito, parece que ele tira força de onde não tem, joga a voz dele lá em cima. Ele está dizendo para nós: aprenda isso. Avalie primeiro quem fala, para depois você sofrer por aquilo que dizem. O teu problema
é que você se entristece muito por aquilo que chega como informação aos seus ouvidos, e você não procura avaliar quem foi que disse. Alguém diz para você: desiste. Quem foi que falou? Porque normalmente quem usa a palavra de baixo calão como tal, expressões que vêm para te jogar para baixo, são bem menores do que as palavras que estão colocando diante de você. Quer que eu repita? Repito. Quem normalmente diz coisas parecidas como essa: cala a boca, desiste, joga tudo pro alto, não vai valer a pena, para com isso, joga a toalha, some, não vai dar certo, para. Normalmente são bem menores do que esse tipo de palavra que estão dizendo a você. Pelo fato de você intensificar o teu grito, você é bem maior do que um cala a boca. De repente o inferno apontou para você dizendo: fecha a tua boca. Pare com esse clamorzinho. Porque se você não percebeu, você clamou e ele continuou andando, não parou para você. E tem hora que a gente tem essa sensação, que a gente está clamando, e ele está passando, e o que a gente mais atrai é a gente mandando a gente calar a boca. Aí a Bíblia vai dizer que ele aumenta a voz, e clamou mais alto. E perceba que o clamor dele não muda pelo fato de alguém não estar gostando. Ele continua com os mesmos pontos do clamor de início. Ele não se intimida quando alguém diz: cala a boca. Eu sou daquele meio, eu sou daquele povo, eu ando com ele, eu entrei, eu andei, eu estou indo embora, cala a boca. Eu sou de lá, cala a boca. Desiste. Ele não se intimida querendo de repente mudar o clamor. Ele continua dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não mude o teu clamor, porque o inferno está mandando você calar a boca. Só você sabe o que te custa para estar gritando em prol de um alvo. Então intensifica o teu grito, porque você acredita no que você grita. Então grite o mais alto que você puder. Essas coisas me chamam muita atenção, porque o primeiro grito O primeiro grito foi justamente para revelar esse tipo de gente. E quando o primeiro grito movimenta esse, eu quero que você entenda isso. Quando o primeiro grito tira algumas pessoas dos seus lugares, é a oportunidade que você tem de entrar na brecha que se há através de um grito. Eu vou tentar te explicar de novo. Pelo fato deles terem saído de lá, ter vindo aqui, há uma lacuna lá, até eles chegarem lá, o texto diz: e ele clamou mais alto. Isso aqui é para crente que acredita em coisas parecidas como essa. Tem crente doido aqui? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, 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 misericórdia. O clamor não vai aqui, o clamor faz isso. Misericórdia, misericórdia, e vai tocar ele lá no meio. No segundo grito o texto diz: e Jesus parou. E tem hora que eu me pego me perguntando: por que ele não para no primeiro grito? Eu já dei tantos primeiros gritos na vida, de você gritar, 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 clamar, pedir, bater, esmurrar, e parece que ele continua andando como que não está nem aí para você. Ou só eu que tive esse? Alguém mais já teve esse sentimento?
Eu pensei que eu era o único anormal. Por que ele para no segundo? Pergunte por quê. Porque ele quer saber até onde você vai gritando. Vou falar de novo. Por que ele para no segundo? Porque ele quer saber se você vai parar no primeiro. Vai desistir? Porque não teve resposta agora? Vai desistir porque não teve resposta? Vai desistir porque o ano que passou e você não teve resposta? Vai desistir porque já estou quase chegando no final desse e ainda não tem resposta? Ele quer saber até onde você suporta. Ele quer saber até onde você vai. Ele quer saber até onde você acredita. Ele quer saber se você está disposto a gritar mais um pouquinho. Vale a pena gritar mais um pouquinho pelo teu marido. Vale a pena gritar mais um pouquinho pelos teus filhos. Vale a pena gritar mais um pouquinho pela tua casa. Vale a pena gritar mais um pouquinho, independente dele não ter lhe dado a resposta que você queria, no momento que você criou uma expectação em cima. Grite! Fale pouco mais. O texto diz que ele para. Ele para no segundo grito. E Jesus não é engraçado no sentido pejorativo de ser engraçado, mas algumas atitudes dele deixam a gente assim. Ele não para atender. Ele para. Aí tem um povo, que eu vou dar 5 segundos para ver se você pega quem é esse povo. Tem um povo perto dele. Já sabe quem é, não? Que ele vai dizer para esse povo assim. Ele vai dizer para esse povo: chama ele. Não entendeu? Tem um povo, sabe o povo? Lembra do povo? Cala a boca. Lembrou deles? Aí Jesus pega ele.
é Ele para vocês, para mim não. Para mim, Ele é mestre. 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 O que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha vista. Porque visão? Mas o tratamento do que de fato é espiritual continua. Vai, a tua fé te salvou. Porque o que ia adiantar da vista para uma alma que estava perdida? O que ia adiantar? Dar algo físico para uma alma que estava perdida. Então, salvação de alma. E o texto diz, e logo viu. E seguia Jesus no caminho. Eu termino aqui, lhe dando algumas lições do que é visão. Algumas poucas. O que a visão é capaz de fazer com a gente. Primeiro que a visão, ela me tira do comodismo. A visão me arranca do lugar da minha comodidade. Ela me tira do comodismo. Segundo, a visão me tira da beira do caminho. Parece ser muito simples essa questão de ser beira do caminho. Parece, quando a gente só simplesmente diz assim, a beira do caminho, beira do caminho. Mas eu quero que você repita, beira do caminho. Existe um caminho que tem uma beira. Entendeu? Ele estava sentado à beira deste caminho. Ele estava muito perto do caminho. Ele estava muito próximo do caminho. Vai dizer que você não conhece ninguém assim, que está literalmente satisfeito de viver à beira do caminho. Entra por aquela porta e vem só se assentar à beira. Conhece o caminho, já viu o caminho, já ouviu do caminho, mas fica à beira está melhor. O problema é que a visão, ela me livra das esmolas da vida. É quando a minha necessidade dentro desse comodismo, sentado à beira desse caminho, que eu sei aonde é o caminho, mas eu não quero pisar nele. Porque para eu pisar nele, eu perco a dependência dessa capa que eu tenho que estender aqui, e o fluxo de gente que vem, vez ou outra passa, eles depositam alguma coisa para mim aqui em cima, então eu vivo disso. É quando as esmolas da vida falam mais alto aos meus sentimentos do que arriscar em pisar nesse caminho que está tão perto de mim. Uma vez a gente sendo impactado por uma visão, a gente sai da beira do caminho. A gente é arrancado do comodismo e a gente é livre das esmolas da vida. Não, eu não vou arriscar em pisar, porque eu amo depender dessas moedinhas. Na verdade, viver das esmolas da vida é literalmente estar aprisionado a pessoas que, pelo fato de depositarem algumas coisas na sua capa estendida à beira do caminho, eles se acham donos de você e são capazes de te dar a seguinte informação: o dia que você virar as costas para isso aqui, eu deixo de te dar isso aqui. Só que quem pisa no caminho é livre das esmolas, porque quem pisa no caminho é suprido por Ele que é o caminho. A visão me traz
a libertação. Ele dá um salto, pega aquela capa e joga para trás. Eu quero que você entenda essa questão de pegar a capa e jogar para trás, independente se tinha alguma coisa dentro da capa, porque tem gente, pastor Eloy, que até quer jogar a capa para trás, mas tem muita coisa dentro da capa que vai me servir. Então eu vou retirar algumas coisas, vou colocar no bolso, eu jogo até a capa fora, mas essas coisas que vieram para dentro da minha capa, eu vou levar para o caminho comigo. Quando a gente é alcançado por uma visão, a libertação é total, independente de valores, de coisas que depositaram durante o percurso deles, a essa beira do caminho que eu estou sentado há tanto tempo, por mais que a minha capa esteja cheia, eu vou pegar ela e vou jogar para trás, porque eu não quero mais isso. E você sabe muito bem que depois de um dia de depósito, ele tinha que tirar uma parte para Roma. Ele vivia de aquelas esmolas, ainda tinha que esmolar das esmolas para Roma por causa do raio da capa. Isso é vida para alguém. Quando a gente é alcançado pela visão, nunca mais a gente faz o que estávamos fazendo. Nunca mais. Porque quando se está à beira do caminho e se pisa no caminho, a fila da beira do caminho anda. E aquilo que era o seu lugar da beira é ocupado por outros. Então, por mais que você queira voltar para a beira, você não consegue, porque não tem mais espaço para você lá. Em contrapartida, quando se está à beira do caminho, o teu lugar no caminho é vago, só esperando você pisar nele. Sabe, Pedro? Eu termino aqui. Pedro se desviou, gente. Você já pensou em ver Pedro desviado? Nunca passou pela minha cabeça em ver Pedro desviado, mas ele desviou. Ele foi se aquecer na fogueira dos outros, porque quem se afasta não tem fogueira, aí tem que se aquecer na fogueira dos outros. Aí ele está se aquecendo na fogueira dos outros. Aí de repente um cara muito engraçado pega a lenha, joga ali aquele fogo, puf. Aí mostra o rosto dele. Aí tem alguém que diz assim: tu é um deles. Ele podia ter ficado calado. Se ele não dissesse uma palavra, ele poderia ter saído dessa. Mas por que Pedro foi abrir a boca para piorar tudo? Aí ele vai dizer: eu não conheço. Aí uma menina fala igual. Deixa eu te falar uma coisa. Nem para afastado tu presta mais. Você só presta no caminho, filho. Você só presta aqui dentro. Você só vale alguma coisa quando você está aqui dentro. Eu sou apenas uma manjedoura que foi colocado um menino envolto num pano, porque não tinha lugar na estalagem. Por mais que você tente voltar a fazer o que você fazia, não consegue. Alguém vai olhar para você e falar: você vai tentar de novo, não tem jeito mais, eu sei. Vai para a igreja mesmo, teu lugar é lá. Você está muito quadrado, muito careta, muito cafona, muito não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu terminar aqui, entregar o microfone ao pastor. Deixa eu fazer só uma pergunta. Será que tem alguém afastado aqui dentro? Será que tem? Eu não faço apelo e nem convido ninguém para a igreja. Eu só queria olhar você. Só olhar no seu rosto.